Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança. Essa não é apenas uma observação científica, é um alerta existencial. Não importa quanta força você tenha ou quantos diplomas carregue, se você resiste à mudança, está ficando para trás. Vivemos em um mundo onde a única constante é a transformação, rápida, brutal e inegociável. E quem não se adapta, quebra. Quem não se move, desaparece. Olhe à sua volta: empresas ruem, carreiras evaporam, certezas desmoronam da noite para o dia. Tentar se manter imóvel num mundo em rotação constante é uma forma sutil de autossabotagem. Mas muitos ainda se apegam ao velho por medo do novo, como se o conforto de ontem pudesse proteger da realidade de amanhã. Essa resistência se disfarça de prudência, mas é uma armadura que enferruja por dentro. E quando finalmente acordamos, o mundo já mudou sem pedir licença. A verdadeira chave do sucesso não está na força ou na genialidade, está na capacidade implacável de adaptação. Adapte-se rápido. Reinvente-se antes que seja necessário. Não espere o momento ideal, ele não existe. Haja. Aprenda. Mude. Cresça. Ou fique para trás. Deixar um emprego confortável para perseguir algo arriscado pode parecer aterrorizante, mas é exatamente isso que promove o crescimento. Essa dependência da zona de conforto nos torna como árvores que se recusam a dobrar ao vento, eventualmente quebrando. Agora, imagine inverter isso. Em vez de resistir, você abraça a mudança como uma oportunidade. O poder da ação imediata é transformador, mesmo que imperfeita, ela gera um momentum que constrói resiliência. Pense em como aprender uma nova tecnologia, por mais desafiador que seja, pode transformar uma ameaça em uma vantagem competitiva. A adaptação é um processo ativo, como a evolução das espécies, que ocorre através de pequenas mudanças incrementais ao longo do tempo. Fortalecer a decisividade significa tomar decisões rápidas e informadas, avaliando benefícios e riscos de forma prática. Comece avaliando como uma mudança pode enriquecer sua vida, em vez de focar apenas no que pode ser perdido. Praticar o primeiro passo é essencial. Não espere por validação externa, apenas comece com algo simples, como inscrever-se em um curso online. Esse primeiro passo quebra o ciclo de resistência e cria hábitos que tornam a adaptação natural. Ao enfrentar o medo de frente, você descobre que ele perde o poder, como uma sombra que desaparece à luz do dia. Técnicas como a terapia de exposição ajudam a redefinir a mudança como uma aventura emocionante, não uma ameaça. Lembro-me de uma crise pessoal onde decidi pivotar minha carreira. O medo inicial se transformou em empoderamento ao ver os resultados. Aprender com o fracasso é crucial, pois cada erro é uma lição que refina sua capacidade de se adaptar no futuro. Assim como espécies extintas ensinaram às sobreviventes como evoluir, seus próprios tropeços podem guiar seu caminho. A disciplina é o alicerce da adaptabilidade, mais importante do que talento ou sorte, pois promove ações consistentes. Indivíduos disciplinados buscam mudanças proativamente, como através de aprendizado contínuo, em vez de reagir passivamente. Em um mundo volátil, essa disciplina o torna resiliente, como uma árvore com raízes profundas que se curva, mas não quebra. Pratique hábitos positivos, como refletir diariamente sobre tendências emergentes e dedicar tempo a exercícios de habilidade. Por exemplo, reserve um momento da semana para experimentar novas ideias, como ler atualizações da indústria ou alterar rotinas diárias. Esses hábitos não apenas promovem a flexibilidade, mas também trazem uma sensação de controle em meio ao caos. Crie uma visão clara e metas adaptáveis, que sejam específicas, mas flexíveis o suficiente para se ajustarem às mudanças. Metas rígidas, como se ater a um único caminho de carreira, podem levar ao fracasso,
enquanto as adaptáveis mantêm a motivação viva. Elas evitam que você derive sem direção, ancorando em um plano que evolui com as circunstâncias. Para definir essas metas, comece com uma auditoria de adaptação pessoal, avaliando suas habilidades atuais versus as necessidades futuras. Crie planos de contingência e revise-os regularmente, transformando a incerteza em uma ferramenta de progresso. Um exemplo inspirador é o de Charles Darwin, que observou os tentilhões das Ilhas Galápagos evoluírem para sobreviver em ambientes mutantes. Ou pense em Elon Musk, que adaptou as estratégias da Tesla durante disrupções na cadeia de suprimentos, virando crises em inovações. Mais relatável ainda é a história de alguém que, durante a pandemia de Covid-19, se reconverteu para uma nova carreira, apesar do medo. Essa pessoa tomou ações específicas, como cursos online, e colheu frutos em forma de crescimento pessoal e profissional. As lições aqui são claras. Agir apesar do medo leva a resultados surpreendentes e inspira outros a fazerem o mesmo. No final, como a citação original nos lembra, é a adaptação que garante a sobrevivência e o sucesso verdadeiro. Motivação e confiança não vêm de esperar, elas surgem da ação, transformando a resistência em um motor de crescimento. Em um mundo em constante mudança, você pode escolher ser o protagonista da sua própria evolução. Portanto, urge que você comece agora. Identifique uma área da sua vida afetada por mudanças e dê um pequeno passo em direção a ela. Não espere pelo amanhã, o momento é hoje, e cada passo conta. Pergunte-se: o que eu posso adaptar agora para me tornar mais forte? Essa reflexão simples pode iniciar uma jornada de transformação profunda. Lembre-se, a vida recompensa os adaptáveis, não os imutáveis. Ao abraçar a mudança, você não apenas sobrevive, mas próspera, encontrando alegria e propósito no fluxo da vida. Então, vá em frente e adapte-se, o mundo está esperando por você. Como o próprio Darwin observou, as espécies que sobrevivem são aquelas que se adaptam, e isso se aplica perfeitamente ao mundo moderno, onde as mudanças tecnológicas nos desafiam diariamente. Pense no quanto o mundo evoluiu, de máquinas a vapor para inteligência artificial, e quem não se adapta fica para trás, como empresas que ignoraram o digital e faliram. Muitos de nós resistimos a essas mudanças por medo, mas a chave está em enxergar a adaptação como uma oportunidade, não uma ameaça. Imagine um animal que se recusa a migrar quando o clima muda, ele perece, assim como nós, se nos apegamos a rotinas obsoletas. No trabalho, por exemplo, quem não aprende novas habilidades perde espaço, enquanto os adaptáveis prosperam e inovam. A resistência à mudança surge quando esperamos o momento perfeito, mas esse momento nunca chega, e o tempo passa, nos deixando estagnados. É como uma árvore que se recusa a dobrar ao vento. Eventualmente, ela quebra, enquanto as que se flexionam sobrevivem às tempestades. Decidir não decidir é o pior erro. Quantas ideias brilhantes morrem no berço por causa de indecisão e análise excessiva? No dia a dia, isso se manifesta em adiar cursos online ou mudar de carreira, achando que o timing não é certo. Mas a verdade é que a adaptação exige ação imediata, pois o mundo não para de girar enquanto você espera. O medo da incerteza nos paralisa, como um pássaro que não voa por temer o céu. No entanto, voar é o que garante a sobrevivência. Pense em profissionais que perderam empregos por não se adaptarem a novas tecnologias. Eles se tornaram vítimas de sua própria zona de conforto. Superar isso significa abraçar a mudança como uma aliada, transformando o desconhecido em um campo de possibilidades. A solução está em agir agora. Comece pequeno, como aprender uma nova ferramenta digital, e veja como isso gera momentum. Cada passo adaptativo é como um músculo que se fortalece, tornando você mais resiliente frente a futuras turbulências. Fortalecer a decisividade é essencial. Avalie riscos e benefícios rapidamente,
em vez de se afogar em dúvidas intermináveis. Pratique o primeiro passo hoje. Inscreva-se em um curso ou teste uma nova rotina, sem esperar por aprovação externa. Ao enfrentar o medo de frente, você descobre que ele perde o poder, como uma sombra que desaparece ao acender a luz. Aprenda com fracassos passados. Cada adaptação mal-sucedida é uma lição que refina a sua abordagem futura. No mundo dos negócios, empresas como a Netflix se adaptaram e prosperaram, enquanto as resistentes sucumbiram. A disciplina é o alicerce da adaptação. Sem ela, o talento sozinho não basta em um mundo em constante fluxo. Crie hábitos positivos, como dedicar tempo diário para estudar tendências, e veja como isso constrói uma mentalidade flexível. Por exemplo, reserve 1 hora por semana para experimentar ideias novas, transformando o rotineiro em inovador. Visões claras e flexíveis de metas são o combustível para a motivação. Defina objetivos que se ajustem às mudanças, não os que engessam. Em vez de se prender a um único caminho, crie planos contingentes, como um mapa que se altera conforme o terreno. Realize uma auditoria pessoal. Avalie suas habilidades atuais e ajuste-as às demandas futuras, garantindo crescimento contínuo. Um exemplo inspirador é o de Darwin e seus tentilhões, que evoluíram para sobreviver. Assim, você pode evoluir em sua carreira. Pense em Elon Musk, que adaptou a Tesla a crises de suprimentos, virando obstáculos em vitórias através de decisões ágeis. Ou considere alguém comum que, durante a pandemia, se reinventou, aprendendo habilidades online e encontrando novo emprego. As ações desses indivíduos mostram que a adaptação não é sorte, mas escolha deliberada, levando a resultados extraordinários. No final, lembre-se, não é a força ou a inteligência que define o sucesso, mas a capacidade de se adaptar às mudanças. A motivação surge da ação, não do contrário. Comece agora e veja como a confiança cresce a cada passo dado. Identifique uma área de sua vida impactada pela mudança e tome uma ação simples hoje, como atualizar seu currículo. Pergunte-se: o que posso fazer agora para me tornar mais adaptável, transformando desafios em oportunidades? Como na natureza, a evolução é um processo contínuo. Adote isso em sua rotina para prosperar em qualquer cenário. Evite a armadilha da complacência. Ela é o veneno silencioso que erode seu potencial, enquanto a adaptação é o antídoto. Construa redes de apoio, como mentores que já se adaptaram, para ganhar perspectivas e encorajamento. Lembre-se de que cada mudança é uma porta para o crescimento. Abra-a com coragem e veja os benefícios desabrocharem. Ao final deste caminho, você não será apenas sobrevivente, mas um líder na era da transformação constante. Então, comece hoje, adapte-se, evolua e conquiste um futuro onde as mudanças sejam suas aliadas, não inimigas. Essa frase de Darwin nos lembra que, em um mundo em constante transformação, a adaptação é o verdadeiro segredo para prosperar. Pense nos desafios modernos. A tecnologia avança rapidamente, o mercado de trabalho muda da noite para o dia, e crises pessoais surgem sem aviso. Muitos se sentem presos em rotinas antigas, resistindo a qualquer alteração por medo de perder o conforto conhecido. Essa resistência leva à estagnação, onde oportunidades passam despercebidas e o fracasso se torna inevitável. Mas por que isso acontece? Por que esperamos o momento perfeito para agir, como se a vida fosse nos dar um sinal claro? Aguardar a estabilidade é como um animal esperando o predador se aproximar antes de fugir. Muitas vezes, é tarde demais. Essa mentalidade de procrastinação nos paralisa, fazendo com que ideias brilhantes fiquem apenas na mente, sem ação. Decidir sobre mudanças é crucial, mas a indecisão nos mantém ancorados no passado, debatendo infinitamente sem avançar. Quantas vezes você adiou aprender uma nova habilidade por achar que não era o momento certo? O medo do desconhecido é um grande vilão,
pois nos faz cringingar a empregos confortáveis, mesmo que eles não nos satisfaçam mais. Essa dependência da zona de conforto cria uma ilusão de segurança, mas, na realidade, nos torna vulneráveis a grandes mudanças. É como uma espécie que se recusa a evoluir, condenada à extinção por não se adaptar ao ambiente em mudança. Para superar isso, o poder da ação imediata é essencial. Comece pequeno, mas comece agora. Adaptar-se significa tomar passos proativos, como aprender uma nova ferramenta digital ou mudar hábitos diários. Cada ação, por menor que seja, gera momentum e transforma ameaças em oportunidades de crescimento. Fortaleça sua decisividade avaliando riscos e benefícios rapidamente, sem se perder em análises infinitas. Lembre-se, a agilidade mental é o que separa os que sobrevivem dos que prosperam em tempos voláteis. Pratique o primeiro passo hoje. Inscreva-se em um curso online ou teste uma rotina diferente. Isso quebra o ciclo de resistência e constrói hábitos adaptáveis que se tornam parte da sua vida cotidiana. Ao enfrentar o medo de frente, você descobre que ele perde força. Imagine a mudança como uma aventura, não como uma ameaça. Técnicas como a exposição gradual ajudam. Comece com pequenas adaptações para provar a si mesmo que você é capaz. Durante uma crise, como uma perda de emprego, agir rapidamente reduz a ansiedade e abre portas inesperadas. Aprenda com os fracassos. Uma adaptação mal-sucedida não é o fim, mas uma lição valiosa para refinar suas estratégias. Assim como na evolução, os fracassos das espécies passadas guiam o sucesso das atuais, criando um ciclo de melhoria contínua. A disciplina é o alicerce dessa adaptação constante, mais importante que talento ou sorte. Indivíduos disciplinados buscam mudanças proativamente, como dedicar tempo diário ao aprendizado. Pratique hábitos positivos, reflita sobre tendências emergentes todas as manhãs e experimente novas ideias semanalmente. Construa rotinas flexíveis, como ler atualizações do seu campo profissional, para manter-se à frente das curvas. Essa prática diária transforma a adaptação em um hábito natural, tornando você mais resiliente. Agora, foque em criar uma visão clara e flexível. Metas adaptáveis fornecem direção sem rigidez excessiva. Evite objetivos rígidos, como se ater a uma carreira única, e opte por planos que evoluem com as circunstâncias. Defina metas em passos flexíveis. Comece com uma auditoria pessoal das suas habilidades atuais versus as futuras necessidades. Crie planos de contingência para lidar com imprevistos, revisando-os regularmente para se manter alinhado. Essa abordagem sustenta a motivação, mesmo quando o mundo ao redor muda rapidamente. Para inspirar, olhe para exemplos reais. Pense em Charles Darwin e suas observações das tentilhões nas Ilhas Galápagos. Aqueles pássaros se adaptaram a novos ambientes, desenvolvendo bicos diferentes para sobreviver, uma lição atemporal. No mundo moderno, figuras como Elon Musk mostram isso. Durante disrupções na cadeia de suprimentos, ele pivotou estratégias na Tesla. Ou considere alguém comum que, durante a pandemia de Covid-19, se reconverteu para uma nova carreira, como de professor a criador de conteúdo online. Essa pessoa enfrentou o medo, tomou ações decisivas e colheu o sucesso, provando que a adaptação leva ao crescimento. As lições-chave são claras: agir apesar do medo e aprender com cada passo. Em resumo, como a citação original nos ensina, é a adaptação que garante a sobrevivência e o sucesso, não a força ou a inteligência inata. A motivação e a confiança vêm da ação, transformando a resistência em uma ferramenta poderosa para o progresso. Não espere mais. Identifique uma área da sua vida afetada pela mudança e dê o primeiro passo hoje. Lembre-se, o mundo não para, mas você pode se mover com ele. Qual mudança você está se adaptando agora? Reflita e haja. Com isso, você se torna não apenas sobrevivente,
mas um agente de transformação em sua própria jornada. Essa resistência à mudança pode ser comparada a um animal que ignora os sinais de um ambiente em transformação, correndo o risco de extinção. No mundo dos negócios, empresas como a Blockbuster se recusaram a se adaptar ao streaming, e o resultado foi o desaparecimento. Por outro lado, a Netflix abraçou a mudança, adaptando-se rapidamente e se tornando uma líder global. Você, como indivíduo, pode estar preso em rotinas antigas que não servem mais, como usar métodos obsoletos no trabalho. A chave está em reconhecer que esperar o momento perfeito é uma ilusão que nos paralisa. Lembre-se, a evolução não espera por condições ideais, ela acontece no meio do caos. Se você hesita em decidir sobre uma mudança, como mudar de carreira, está permitindo que o medo tome o controle. Ideias claras sobre adaptação surgem, mas a inação as transforma em oportunidades perdidas. Pare de analisar excessivamente e comece a agir, pois a indecisão é o maior inimigo da sobrevivência. O medo do desconhecido é comum, como o receio de perder a estabilidade financeira ao inovar. No entanto, essa dependência da zona de conforto é uma armadilha que leva à estagnação. Pense em como as pessoas que se adaptaram durante a pandemia, aprendendo novas habilidades remotas, prosperaram. A solução é simples: tome ação imediata para se adaptar, mesmo que pareça imperfeita. Cada passo, por menor que seja, gera momentum e constrói resiliência. Aprenda uma nova tecnologia hoje, ajuste seus hábitos amanhã. A adaptação é um processo ativo. Fortaleça sua capacidade de decidir rapidamente, avaliando os benefícios versus os riscos. Construa agilidade mental ao praticar decisões diárias, como experimentar uma nova rotina. O primeiro passo é crucial. Inscreva-se em um curso online sem esperar aprovação externa. Essa ação inicial quebra o ciclo de resistência e cria hábitos adaptáveis. Enfrente o medo de frente, pois ele diminui quando você age, transformando ameaças em aventuras. Use técnicas como o reframing, vendo a mudança como uma oportunidade de crescimento. Em crises, adapte-se imediatamente, provando a si mesmo que pode lidar com a incerteza. Aprenda com fracassos, pois eles são lições valiosas, como na evolução, onde erros levam a melhorias. Uma pivotagem mal-sucedida em um negócio não é o fim, mas um refinamento para a próxima tentativa. A disciplina é essencial para a adaptabilidade, superando o talento bruto ou a sorte. Indivíduos disciplinados buscam mudanças proativamente, como através de aprendizado contínuo. Pratique hábitos positivos, como refletir diariamente sobre tendências emergentes. Reserve tempo semanal para construir habilidades, lendo atualizações e experimentando novas ideias. Mantenha uma mentalidade flexível, adaptando-se a ambientes voláteis com facilidade. Defina metas adaptáveis, específicas mas flexíveis, para manter a motivação em meio às mudanças. Evite metas rígidas que o prendam a um caminho único. Em vez disso, evolua com o mundo. Realize uma auditoria pessoal de adaptação, avaliando suas habilidades atuais versus as futuras necessidades. Crie planos de contingência e revise-os regularmente para se manter à frente das mudanças. Um exemplo inspirador é o de Charles Darwin, que observou os tentilhões das Ilhas Galápagos se adaptarem ao ambiente. Ou pense em Elon Musk, que adaptou as estratégias da Tesla durante disrupções na cadeia de suprimentos. Mais relatable, uma pessoa que se reconverteu para uma nova carreira durante a Covid-19, agindo apesar do medo. As ações dela, como estudar online e networking, levaram a um crescimento pessoal e profissional. A lição é clara: a adaptação transforma desafios em sucessos. Em resumo, como a citação afirma, é a adaptabilidade que garante a sobrevivência e o sucesso. A motivação e a confiança vêm da ação, convertendo a resistência em uma ferramenta poderosa. Comece agora.
Identifique uma área da sua vida afetada pela mudança e dê um pequeno passo. Pergunte a si mesmo: qual mudança estou adaptando agora, para fomentar reflexão contínua? Lembre-se, em um mundo em constante transformação, você é o agente da sua própria evolução. Não espere pelo amanhã, o momento é agora. Adapte-se, cresça e trivessa, pois a mudança é a única constante.